Liderança. Acreditamos na capacidade de superação e realização de cada um. Temos disciplina. Sabemos que esse é um dos pilares da vitória individual e coletiva. Somos éticos. Tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Resultados? Somos motivados pela busca incessante dos objetivos mais elevados da vida. Somos especialistas em transformar sonhos em realidade. Somos a revolução, somos a inovação. Oferecemos às pessoas o que elas mais valorizam na vida: saúde, prosperidade e felicidade. Somos Aloha, empreendedores por natureza. Aloha, estamos aqui para fazer uma primeira aula da nossa escola de líderes online e hoje tem um dia muito especial. Nós vamos falar sobre um tema muito importante para o nosso negócio, que são os produtos Aloha, e nós não poderíamos falar sobre os produtos Aloha sem começar com a nossa grande nutricionista, embaixadora da nossa linha maravilhosa de produtos de nutrição, que todo mundo adora, uma pessoa muito simpática, muito competente, tem feito um trabalho incrível, já fez vários eventos pelo Brasil, mas se você está chegando agora e não teve oportunidade ainda de participar desse treinamento com a Grazi, seja bem-vinda aqui, Grazi Caproni, para que a gente possa fazer esse nosso treinamento juntos, tá? Se você já estiver online, pode ativar o seu vídeo, eu já vou colocar aqui os slides. Muito bem, que bom! Aloha! Aloha! Eu vou deixar então com você, já coloco os slides, tá bom? Obrigado. Obrigada, mais. Boa noite, obrigada. Alô, pessoal, boa noite. Como sempre, no meu mesmo esquema, eu apareço aqui pequenininha no quadradinho agora no começo para dar boa noite para todos vocês. E depois eu fico só com o som, tá? Então, durante o nosso bate-papo aqui, qualquer dificuldade com o som, me sinalizem ali no chat. Que bom estar aqui com vocês, boys. Obrigada pela apresentação. Acho que eu sou, você falou, né, grande nutricionista, eu sou, acho que pequena, grande. Tento sempre estar me esforçando para buscar e levar o melhor para todos vocês, né, com muito brilho nos olhos, compartilhando aí todo esse conhecimento que eu amo, né? Então, bora lá, vamos aquecer essa noite. E depois de mim, vem também dois grandes empreendedores, então também quero deixar um espaço aí para a gente ouvi-los. Então, bora lá, gente. Vou ficar aqui só no som e vamos em frente. Hoje eu vou começar um treinamento um pouquinho diferente com vocês, né? Porque a gente costuma fazer sempre treinamentos mais técnicos. Eu acho que é super importante eu trazer todo esse conteúdo técnico para vocês, aprofundar um pouco mais nos nossos materiais que ficam disponíveis, né, na nossa universidade, enfim. Mas eu acho que vale a pena também, não só eu, mas as pessoas normalmente, quando me veem, a gente conversa um pouquinho aí, corpo a corpo, sempre me falam, Grazi, me dá aí uma ideia também um pouco mais comercial de como é que a gente aborda esses produtos, quais são os diferenciais dos nossos produtos, como que a gente pode fazer uma abordagem de vendas, né? O que a gente pode levar à frente à concorrência. Então, hoje eu vou fazer um treinamento um pouquinho diferente, trazendo aí um olhar também, né, sobre essa ótica mais comercial. E vamos ver, espero que vocês gostem, vou fazer uma mescla das duas coisas e espero que seja proveitoso, como sempre são as nossas noites, gosto muito de estar aqui com vocês. Então, começo com essa frase, né, dizendo que a força de vendas mais poderosa para fazer o negócio decolar não é só feita de vendedores, é feita de influenciadores. E por que eu trouxe essa frase para vocês? Porque quem já assistiu meus webinários e quem, né, conversa comigo normalmente, eu sempre digo assim que você que está aí, nosso empreendedor, é o nosso maior garoto propaganda. Eu digo que quando a gente sente os benefícios e os resultados dos nossos produtos, seja da linha nutrição, da linha cosmético, da fantástica linha de óleos essenciais, que são produtos nossos aí super exclusivos e diferenciados,
a gente consegue ter muito mais base, muito mais brilho para falar desses produtos, né? E aí, mais do que vendedores, a gente se torna influenciador, né? A gente, assim, quando a gente transmite algo que é autêntico, que é real, na nossa vida para as pessoas, essa verdade também é levada para essas pessoas, né? Então, a gente consegue influenciar muito mais. E aí, falando um pouquinho dessa questão, e já aproveitando, gente, para fazer um super agradecimento aqui para a nossa queridíssima Tati, que é de TID, né, de treinamento e desenvolvimento, que também está por trás aí de alguns treinamentos nossos da Aloha. Alguns desses slides foram elaborados por ela. E aí também aproveitando para fazer aquele momento agradecimento, né? Tipo show da Xuxa, assim, né? Agradecer meu pai, minha mãe. Não, brincadeira. Mas também agradecer o pessoal do corporativo, que sempre está muito disponível, né? A Tayane, o Vinícius, o Galdino, que nos ajudam aí muito com essa questão de sobe material, faz vídeo, enfim. Então, gente, muito obrigada, a Tati realmente é ótima. Então, ela me deu um help aí nessa parte também comercial, a gente faz muito essa dobradinha técnico-comercial, pitch de vendas, eu acho que sempre funciona muito bem. Então, falando dessas questões de competências em vendas, por que eu resolvi falar um pouquinho disso com vocês? Porque eu fico pensando que, às vezes, a gente se aprofunda aqui nessa parte do conhecimento. Vocês vão ver aqui na esquerda da tela, que tem foco, CHA, né? Conhecimento, habilidade e ação. Eu trago muito a parte do conhecimento teórico e técnico para vocês. Né? Então, por exemplo, antes, quando a gente pensava em competência de vendas e a gente falava, por exemplo, do conhecimento, a gente tinha que pensar basicamente na característica do produto. O que ele tem, como é que ele funciona, a questão mais técnica, para que ele serve, os diferenciais e tudo mais. Hoje, gente, com tanta mudança, né, e tanta transformação no nosso mercado, a gente tem que ter uma visão mais ampla. E eu também não posso fugir muito disso, né? Como técnica, eu também tenho que ter essa visão mais ampla do mercado, dos interesses dos nossos clientes, de vocês, empreendedores, as tendências desse mercado, né? Que afetam a empresa, que afetam a maneira que o nosso cliente consome os nossos produtos. Então, hoje eu trago para vocês essa visão um pouquinho mais ampla, que é extremamente importante a gente conhecer as características do que a gente vende, sem sombras de dúvida, né? Não dá para a gente vender algo que a gente desconhece, ou que a gente se sente inseguro para falar, mas a gente também tem que ir além. E aí, quando eu falo das habilidades, antes a gente falava muito de falar. Aqui, né, quem normalmente quando a gente conversa, eu converso com vocês nos eventos, aqui no webinar a gente fica um pouco mais restrito a isso, a eu ouvi-los, na verdade, são vocês mais que me ouvem, mas eu acho que é sempre importante também, mais do que a gente falar com o cliente, com o prospecto, é a gente ouvir, né? Então, antes a gente demonstrava, apresentava um produto, até hoje isso também pode ser feito, né? Mas a gente, às vezes, pode ter uma resposta mais defensiva frente a alguma objeção que o cliente pode trazer. Enfim, hoje a gente tem que estar com essa escuta. Eu falo que não é nem ouvir, gente, é escutar. Porque às vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando nada, né? Está ouvindo, mas está lá no mundo de Nárnia, né? Não está prestando muita atenção. Então é a gente escutar mesmo, fazer pergunta, buscar informação. Eu sempre comento isso com vocês, né? A gente saber ouvir o outro. Quando vocês vão fazer a indicação de um produto, não só de nutrição, mas especialmente eu gosto de falar de nutrição, né, pensando que é minha área, e eu sou super suspeita para falar, porque é uma paixão para mim, mas seja de qualquer área da Aloha, a gente está trabalhando a saúde das pessoas, gente. Isso é uma responsabilidade enorme. Então, é muito importante a gente perguntar, né, algumas informações sobre saúde, sobre histórico, já fez uso de suplementação, não fez, e aí entender as objeções, né, que essas pessoas trazem, porque às vezes teve uma experiência ruim anterior, né, às vezes tem alguma complicação de saúde, enfim. Então, é você se colocar no mundo ali do outro, né, e respeitar o ritmo do cliente que está ali do outro lado. Então, a gente amplia essa habilidade, né, de só querer falar, vendedor tem muito disso, às vezes, né, a gente quer falar, e a gente não quer muito escutar. Então, acho que é importante a gente ter essa amplitude, né. Quando a gente fala de ação,
Gente, assim, esquece essa questão de manipular, sabe? Então eu vou convencer o outro de que o nosso produto é o melhor. Eu vou... Não, não é manipular, não é convencer. Eu acho que é você influenciar. E como é que você influencia as pessoas? É sendo autêntico, é tendo um comprometimento com o cliente, que depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Eu vendi um produto. E aí depende muito do foco de vocês também, né? Seja vender, seja revender, seja fazer rede, independentemente, é a gente cuidar do pós, né? Do que vem depois, né? De uma maneira muito autêntica, muito comprometida com o cliente. Então, trazendo um pouquinho disso, mas mais para frente a gente vai ver por que eu estou falando tudo isso, né? A gente vai ter aí um depoimento aí do nosso queridíssimo Alan, nosso duplo diamante. Vou fazer uma dobradinha aí com ele para ele me trazer um pouco mais aqui também, compartilhar com vocês esses 2 pontos aqui da habilidade de ação. Vou entrar com um pouquinho do conhecimento técnico, afinal de contas, gente, eu não resisto, né? Não tem como eu vir para um webinário de produtos de nutrição e não trazer um pouquinho de conhecimento técnico para vocês, mas vou ampliar, até como um desafio para mim também, enquanto técnica, ampliar um pouco mais esse leque e esse olhar junto de vocês, beleza? Todo mundo comigo? Número 1, todo mundo comigo sim, número 2 não, né? Vamos que vamos para frente. Aí essa frase aqui também, né, que cada minuto investido em planejamento economiza 10 minutos na execução. O que eu quero dizer com isso, gente? Para que vocês se preparem. Para tudo na vida a gente tem que ter preparo. Né? Então, por exemplo, que legal, beleza, gente. Então, vamos embora, vamos tocar. Todo mundo colocando aqui, uma enxurrada de número 1. Então, tá todo mundo comigo. Eu falo assim, né? Vou até trazer um exemplo pessoal. Vocês sabem que eu tô no finalzinho aí da reta final da minha gestação. E esses dias eu estava até conversando com o pessoal da minha equipe, falando assim, olha, eu acho que tudo que eu tinha que ter feito de preparo até aqui, para chegar no parto, eu fiz. Então, eu busquei conhecimento, eu conversei com as pessoas, conversei com pessoas que já são mães, com as famílias, busquei conhecimento teórico, me informei, enfim, fiz tudo que eu podia, fiz treinamento prático, fiz pilates, eu me preparei. Né? Então, quando a gente vai para o campo de batalhas um pouco mais preparado, a gente, de repente, economiza alguns caminhos aí na execução, algumas rotas alternativas. Né? A gente pode ser o melhor plano que a gente fez, e de repente, quando você vai para o campo de batalhas, isso pode mudar, mas pelo menos você está preparado. E estando mais preparado, você com certeza se sente mais seguro. Né, gente? Vocês concordam comigo? Então, assim, aquela coisa, eu vou abordar um cliente, né? Ou de repente uma pessoa que queira revender os produtos da Loja, ou uma pessoa que eu vou trazer de repente para a rede. Eu não sei nada daquela pessoa, eu não sei quem que indicou, eu vou ali com a cara e com a coragem. Será que vai funcionar? Pode até ser que funcione, pode até ser que num golpe mais de sorte aí dê certo. Mas com certeza, se você estiver preparado, e a gente dá uma base de preparo super importante aí para vocês, né? A chance de você de repente ter um resultado mais positivo é maior, né? Fora aí essa economia na execução, né? Planejamento. Então a gente tem a Universidade Aloha, inclusive hoje eu estava dando uma olhada, estava até conversando com o Galdino e com a Tati disso, a gente consegue monitorar as pessoas que estão acessando, quais conteúdos vocês estão acessando. Então, eu, por exemplo, fui olhar na parte de nutrição, eu vi que o maior acesso que a gente tem hoje é do colágeno. Mas e os outros produtos do nosso portfólio? Né? Então, eu sei que o colágeno aí é o nosso queridinho, o nosso campeão de vendas, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas assim, a universidade tem um leque ali de todos os produtos. Então, de repente, conversando com um cliente, eu acho que a indicação do Pacífico ou do Oceano é um produto mais interessante para ele, vai lá, ler nosso material de treinamento, que a gente prepara aí com tanta dedicação e tanto tempo aí para levar um material super bacana para vocês. Busca esse conhecimento não só teórico, gente, pratica, né? Então, assim, eu estou detendo esse conhecimento, eu assisto os webinários da Grazi, assisto os webinários com os empreendedores, estou aqui me cercando de conhecimento teórico. Vai para a prática, põe a cara a tapa. Tem muita gente, às vezes, que para na teoria, né, e não sabe muito por onde depois caminhar. Então, é importante também que vocês, assim, nem que se a prática começar em vocês, viu, pessoal?
de vocês começarem a utilizar os produtos, sentirem o produto ali na pele mesmo, sabe? Então, eu tomei tal produto, senti isso, senti tal resultado, senti tal desconforto. Também é sentir tudo que o produto pode te trazer, né? E aí isso também já é um conhecimento prático que você depois pode retransmitir, apesar de que cada organismo, eu sempre falo isso, que cada organismo é único, que às vezes o que acontece com um não acontece com o outro, mas pelo menos você já está tendo um depoimento aí mais autêntico, né? Então, treinar, treinar e treinar. Sempre isso é muito importante. Eu falo que, assim, quantos webinários, quantas palestras, quantas aulas eu já não dei, né, Boaz? O Boaz, então, quantos livros já não escreveu, quantas coisas já não falou sobre multinível, mas eu duvido que ele para, né, de se informar. Toda vez que eu vejo as redes sociais do Boaz, é um livro novo, é um autor novo, né? Então, isso é super importante. Todo mundo comigo, né? Então, vamos lá. Aí, aqui eu trouxe um exemplozinho, assim, para vocês, né? Então, a gente fez tudo isso, a gente se preparou, a gente está confiante, e aí a gente foi para o campo de batalhas, que é o mercado, né? Que é o prospecto, que é o cliente que está ali, de repente, frente a frente com a gente, cada um com um perfil. E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês, ele chega e fala, puxa, acho tudo isso muito legal, mas eu não costumo muito usar suplemento alimentar. E aí, o que você faz? Você se vê ali numa saia justa, e aí o que você vai fazer? Então, lembra lá atrás que eu estava falando da questão, né, de que mudou essa forma de a gente abordar tanto conhecimento, quanto as habilidades, quanto as ações. Então, trouxe um exemplinho aqui, assim, básico para vocês entenderem. Então, por exemplo, quando você está trabalhando a escutativa e a pessoa te traz uma objeção, seja qual for, né? Você vai falar, bom, ok, tô te ouvindo, tô te escutando, fala mais para mim sobre isso, por que você não costuma usar um suplemento, nunca usou nada, enfim. E aí você vai criando uma empatia com essa pessoa, e eu gosto muito, gente, dessa palavra, empatia. Aliás, eu uso muito essa palavra, inclusive, com meu marido. Eu falo, olha, seja empático. O que é ser empático? É você conseguir se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, é você sair, de repente, ali do seu centro, do seu umbigo e falar, poxa, deixa eu tentar entrar no mundinho dele ali e ver realmente o que ele está precisando e tentar entender, compreender um pouco mais ali. Então, você pratica essa empatia e você começa uma conversa, né? De repente, compartilhar algo em comum com essa pessoa. Realmente, talvez você não costume usar um suplemento, porque tem muitas opções de produtos no mercado mesmo, né? Que até muitos produtos prometem milagres, e o que pode gerar realmente algumas desconfianças. Talvez você se sinta inseguro mesmo. Ou às vezes você pensa que suplemento alimentar é remédio, mas não é. Quero te dar alguns dados e algumas informações. Aqui, gente, entra o conhecimento, né? O conhecimento que eu vou colocar alguns aqui para vocês mais para frente, do produto em si, do mercado, não só do produto, né? Do concorrente, para vocês saberem quais são os nossos diferenciais. Sempre é bom ter carta na manga. Eu falo assim, você não precisa sair metralhando todas as cartas na manga de uma vez em cima da pessoa, mas é importante você ter essas cartas na manga para você conseguir usá-las no momento mais propício. Se você está com essa escuta ativa, você vai saber o momento que você vai usar, e usar uma cartinha ali, uma cartinha aqui. Então, o mercado, você sabe que o mercado brasileiro é o terceiro maior do mundo com relação ao suplemento alimentar, menina? Cresce cada vez mais o consumo de suplemento alimentar. A gente fica atrás só de países que são mais desenvolvidos, que já sabem, por exemplo, a importância do uso, né, de um suplemento alimentar, como Estados Unidos, Austrália. Assim, a preocupação com a saúde em geral, nossa, né? Você não conhece alguém da sua família, ou um amigo, alguém próximo de você que tem essa preocupação, que está mais atento à saúde, que tem buscado produto com menos aditivo artificial, enfim, aí você vai conversando e compartilhando e percebendo de uma maneira empática, né, olhando aquela pessoa, observando se está fluindo ou não, né? E aí você vai colocando algumas perguntas. Então, assim, essa seria a sua maior precaução com relação ao uso do suplemento alimentar? Me conta um pouquinho mais, por que você tem, de repente, por que você não costuma usar, né? E agora, tendo um pouco mais de conhecimento do papo aqui que a gente teve, a gente trouxe um pouquinho mais do mercado, dos produtos em si, como você está se sentindo agora? Assim, deu para entender um pouquinho, gente, assim, esse caminho, né, dessa construção, que eu acredito que o pessoal da liderança faça e construa isso com vocês muito bem, com certeza, né? Vocês são alimentados o tempo todo com relação a esses conhecimentos de passo a passo, como fazer uma abordagem, mas eu acho importante também eu trazer isso para vocês, até na parte do conhecimento técnico,
né? Porque às vezes a gente, o que eu faço, Grazi, com todo esse conhecimento técnico do produto? E não é só do produto, é do mercado, das tendências, né? Então, como está o mercado, por exemplo, de nutracêuticos, quando a gente fala do Radiante, que é um mercado que não para de crescer. Como está o mercado do colágeno? Então, assim, você lembra do preparo? Você quer falar do colágeno, se prepara, né? Dá uma olhada, tem as cartas na manga, lembra disso. Então, o conhecimento do produto, do mercado, das tendências, do concorrente, a habilidade, que não é só para demonstrar o produto em si, né? Colocar o cliente para testar, dá para ele degustar, para ele sentir o sabor, quando é o caso dos produtos de nutrição, mas também para escutar e interagir com o cliente, como a gente fez um pouquinho aqui agora, né? E aí a gente vai para ação, e aí tem que saber qual é o seu objetivo na ação, se é venda, se é fazer rede, se é trazer essa pessoa, o que você quer, na verdade, qual o objetivo que você quer atingir com toda essa abordagem, né? E aí ser autêntico, dar exemplo real e influenciar. Lembra que eu falei lá atrás para você, não é manipular, influenciar mesmo. Eu falo isso porque, como nutricionista, gente, quando eu falo dos produtos, eu sempre gosto, eu brincava muito no consultório falando que eu era meio cobaia, né? Eu gostava sempre de testar. Então, uma farmácia, uma empresa me levava um produto novo, eu falava, olha, eu quero testar. Deixa eu testar esse produto, deixa eu entender como ele funciona no meu corpo. Eu sei que pode ser muito diferente para uma outra pessoa, mas pelo menos eu vou ter uma ideia de como foi para mim para poder passar e transmitir isso. E aí fica muito mais real, né, gente? Fica muito mais autêntico. Que nem então a Lu falando ali, colágeno é vida. Tenho certeza que a Lu usa o colágeno ou já usou em algum momento para poder passar isso adiante, né? Então, por exemplo, se eu entrar na parte de conhecimento, do colágeno especificamente, já que a gente está falando aí, está com uma promoção até o final do mês, né, Boaz? Depois qualquer coisa, o Alan ou a Sueli me corrijam, mas a gente está com uma promoção aí com relação à viagem, enfim, então vamos falar do queridinho aí de vendas da Loha, que eu fico muito feliz, inclusive, de fazer parte desse projeto, uma grande honra. Fico muito feliz de saber que ele tem aí, que ele é um dos produtos preferidos aí da Loha, assim, é uma grande honra para mim, né? Isso também acaba vindo de vocês, que fazem toda essa pulverização desse produto, que bom, né, que está auxiliando aí muitas e muitas pessoas. Então, por exemplo, se eu falar de um conhecimento com relação ao colágeno, então assim, o que vocês podem levar, de repente, para o cliente? Eu quero saber um pouquinho sobre colágeno. Sabe que o colágeno é uma proteína que é uma das mais abundantes que a gente tem no corpo humano, ela dá firmeza para a pele, para as nossas cartilagens, estruturas do corpo no geral. Nossa, que legal, não sabia. E aí você vai dando exemplos, gente, mais assim, que estejam mais próximo da realidade daquela pessoa. Porque às vezes você falar de uma maneira também só técnica, tudo depende do público, né? Então, quando eu vou dar uma aula para nutricionista, para profissionais da área de saúde, é uma linguagem. Quando eu vou dar uma aula para um pessoal, que daí eu não falo nem que é aula, é um bate-papo para um público mais leigo, é outra abordagem. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Apalpa a sua orelha ou a pontinha do seu nariz e vê o quanto que ela é molinha, né? Então, assim, mexe o nariz, tô até mexendo, porque até com a voz meio fanha, ó. Vê o quanto que a sua pontinha do nariz, ela é molinha, né? A pontinha da orelha, da orelha também, mas o quanto ao mesmo tempo elas são resistentes. É isso que o colágeno faz, né? Então, assim, o colágeno, ele te dá essa sustentação de estruturas que não precisa do osso para sustentar, né? Então, essa pontinha do nariz, por exemplo, ela não tem osso, mas para ela ficar aqui de pezinho sustentada, precisa de colágeno. Olha que legal quando eu levo para vocês algo que faz parte da realidade, né? Vamos dizer assim, um pouco mais lúdico do que a gente ficar só com a parte técnica, que eu sei que é super importante. Eu defendo que vocês tenham essa bagagem técnica, né? Mas lembre do que eu falei, cartinhas na manga. Onde você vai usar o quê? Tá conversando com um nutricionista, tá conversando com um médico, tá conversando com a dona Maria da esquina, com quem que vocês estão conversando, né? E aí você vai falar, bom, e sabe que o colágeno, né, ele é encontrado nos alimentos, mas a gente também tem os suplementos em cápsula, em pó, que podem facilitar o consumo desse nutriente, né? Então, por exemplo, nos alimentos, a gente encontra os alimentos que são fontes mais de proteína, as carnes em geral, e aí quando você tem um suplemento alimentar, ele tá ali puro, isolado, prontinho para você usar, né? E também tem mais uma vantagem, Dona Maria... ou fulano de tal, que é o processamento desse produto, né? Diferente do alimento. O processamento que a indústria faz e a combinação, né, de nutrientes
para esses produtos prontos mudam, faz toda a diferença na qualidade desse produto, na forma que o nosso corpo vai usar, vai absorver esse produto, né? Então, não é só na beleza que o colágeno é necessário, né? Ele tem benefício para a pele, sem sombras de dúvida, e aí entra, de repente, um depoimento. Ah, porque eu tinha uma colega e eu conheço uma pessoa que usou tantos meses, ou eu mesmo, né? Eu mesmo usei, percebi diferença na minha unha, na minha pele, no meu cabelo, mas também para algumas dores, algumas dificuldades de movimentação no meu corpo, eu percebi que também eu tive uma melhora e que foi essencial para isso. Percebem, gente? Eu estou batendo um papo aqui com vocês, mas estou contando um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esse produto. Faz sentido para vocês? Coloca um aí para mim, se vocês estão achando que que a gente está indo por um caminho bacana, construindo um raciocínio legal, ou se está muito viajeiro esse papo aqui. E aí você vai finalizando, olha, o mais indicado, por exemplo, é um colágeno hidrolisado. Aliás, dona Maria, a senhora sabe qual que é a diferença do colágeno hidrolisado para a gelatina, por exemplo? Ah, o que é tal desse hidrolisado, que não é a gelatina? Por que de repente esse produto, então, é um pouco mais caro que a gelatina que a senhora compra no mercado? Olha, porque ele já passou por uma pré-digestão. E aí você vai, por exemplo, usar uma linguagem que seja mais fácil de entender. Lembra aquele exemplo que eu dou para vocês do colar de pérolas? Não sei se todo mundo já ouviu isso. Eu falo assim, né? Para você entender o que é uma gelatina e um colágeno hidrolisado, você pensa num colar de pérolas. Quando o colar de pérolas está inteiro formado, ele é uma gelatina ou um colágeno natural, in natura. Quando eu vou quebrando, então eu pego esse colar, eu quebro e começo a separar essas pérolas e juntar essas pérolas em bloquinhos de 2 ou 3, eu tenho a hidrólise, o colágeno hidrolisado. São essas duplinhas, né, que ficam mais fácil, de repente, de eu guardar no meu bolso, vamos dizer assim, né, elas estão menorzinhas, então eu consigo, assim, guardar de uma maneira mais fácil. Esse guardar no meu organismo é essa absorção, é esse aproveitamento. Quando ele está pré-digerido, quando esse colar de pérolas está quebradinho, eu tenho uma maior absorção e aproveitamento, cerca de 90% da quantidade ingerida. Então, assim, eu dei um exemplo para vocês do que é uma hidrólise, que é um processo de fabricação e tudo mais, que melhora a absorção desse produto, mas de uma linguagem, de repente, um pouco mais entendível, tá? Então, o conhecimento, mais ou menos, do produto, de uma maneira menos técnica, mas que não deixa de ser um conhecimento que vocês estão transmitindo de uma maneira correta, tá aqui. E aí, quando eu pego, por exemplo, principais ingredientes, os diferenciais do nosso produto, aí você pode até aprofundar um pouquinho mais. Então, você falou ali num primeiro momento, num geral, do que é o colágeno, e aí você vai entrar com os diferenciais do colágeno Aloha. Ah, então o colágeno Aloha, ele tem aroma e adoçante natural, bababá, e aí você começa a entrar com os diferenciais dos nossos produtos, que eu deixo, por exemplo, aqui mastigadinho para vocês na tela, não vou me ater muito a isso, que não é a proposta do nosso bate-papo de hoje. Eu quero, assim, extrapolar um pouco além dessa questão técnica com vocês, e tudo isso aqui de material, gente, está na universidade para vocês. E outra coisa, quando não tá, eu recebo muito e-mail do nosso atendimento pedindo, às vezes de profissional, artigo científico, mais embasamento sobre um determinado tema. Gente, a gente se pauta em conhecimento científico. Então, o que vocês precisarem também de material que de repente não esteja, e até sugestões, o que vocês gostariam que tivesse disponível, além do que já está na universidade, manda pra gente, tá? Que bom, Edna, que você tá amando, fico feliz. Também tô super feliz aqui de estar compartilhando tudo isso com vocês, beleza? Então tá, vamos falar um pouquinho então agora do Oceano Aloha. Continuando com esse leque aí do conhecimento, mas eu vou chegar e vou voltar para a questão comercial, mas quero explorar um pouquinho disso para vocês, lá no comecinho, né? Não ia resistir, como nutricionista, como técnica, falar um pouquinho desses diferenciais, mas logo eu volto para a visão comercial e mesmo a abordagem que eu estou fazendo com vocês hoje, eu estou fazendo uma abordagem um pouquinho diferenciada, né? Para quem sempre assistiu os meus webinários deve estar percebendo. Mas vamos lá. Então, por exemplo, uma coisa que eu daria de dica para vocês, né, quando vocês forem falar do oceano ou de qualquer outro produto, que quando você entra lá na universidade, você vai ver que tem alguns itens que chama Você Sabia. O que é esse Você Sabia? São curiosidades sobre os produtos Aloha. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá de a gente construir o conhecimento, né, de uma conversa, de repente, com aquela pessoa que está ali na nossa frente, e aí você vai começar a puxar um papo. Você tem que perceber por onde que você vai começar, qual
que é o viés? O que essa pessoa te traz de abertura? Ah, é uma pessoa que pratica atividade física, é uma pessoa, de repente, que já teve algum problema cardíaco, é uma pessoa que, de repente, está com colesterol alterado. O que ela te traz de perfil? Por qual caminho que você vai aí com essa pessoa? Ah, uma pessoa que nunca usou suplemento alimentar, igual eu coloquei lá um exemplo para vocês, e aí, dependendo do caminho, você vai puxando as suas cartinhas na manga. Né? Então, por exemplo, aqui, esses vocês, eu não vou muito me ater nessa questão do você sabia, mas quero trazer um pouquinho. Então, por exemplo, pessoal, vocês sabiam? Eu vou vender o ômega 3 aqui para vocês agora, o nosso Oceano da Aloha. Quero ver todo mundo saindo daqui e comprando, porque eu fiz esses dias lá no corporativo essa mesma coisa, e aí a mulherada tudo comprou o Oceano ômega 3. Falei, nossa, eu não sabia que era tão maravilhoso assim o nosso produto. Falei, pois é, deveriam saber. Então eu vou fazer uma abordagem aqui para vocês e vou vender o meu peixe, literalmente, já que esse produto é derivado do peixe. Então, vocês sabiam, por exemplo, que a nossa alimentação hoje, ocidental aqui, ela é muito mais rica em ômega 6 do que ômega 3? O que isso quer dizer? A gente consome muito mais alimento processado, refinado, hidrogenado, pacotinho, óleo de soja, óleo de canola, e tudo isso tem muito ômega 6, tá? Ômega 6 em excesso, ele pode levar a várias doenças inflamatórias. Então, alguém me perguntou aqui que eu vi no chat, mas e artrite? Então, quando você consome muito ômega 6, você pode estar mais propenso a ter obesidade, diabetes, hipertensão, né, que são doenças inflamatórias. Então, um conhecimento para vocês. Você sabia disso? Sabia que a gente consome muito mais ômega 6 e ômega 3 com esse monte de produto industrializado que a gente consome? E você sabia também que a gente tem uma deficiência grande hoje de ômega 3 na nossa alimentação? Olha que dado importante aqui que eu trouxe para vocês, né? Antigamente, os nossos antepassados, a proporção de ômega 6, de consumo de ômega 6 para ômega 3, ficava em torno aí de 5:1, de 10:1. Hoje, pela nossa alimentação super refinada, industrializada e tarará, a gente fica nessa proporção, de 20:1 a 25:1. 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Antes, gente, era 5:1, no máximo 10:1. Ou seja, estou dizendo para vocês, não sou eu que estou dizendo, são os dados que nos dizem, né, de estudos sobre saúde, que a gente está consumindo muito ômega 6. E aí, Grazi, se eu estou consumindo muito? Se você está consumindo muito, significa que você está ficando muito inflamado. E aí eu preciso de alimentos e suplementos anti-inflamatórios, né, que são essenciais, mas que eu acabo não tendo um consumo, às vezes, suficiente através da minha alimentação. Vou continuar vendendo meu peixe aqui para vocês. E você sabia também que o ômega 3 nos alimentos, a gente, quando fala de ômega 3, pensa em quê? Né, basicamente, quando a primeira coisa que vem na sua cabeça, peixe. Né? Quando eu falo de ômega 3 com as pessoas, a gente pensa em peixe. Eu como salmão, por exemplo. Eu como atum. E aí eu trouxe um estudo aqui para vocês, né, dizendo que a baixa quantidade, na maioria dos peixes estudados no Brasil, as quantidades de ômega 3, a gente precisaria consumir, por exemplo, quase 20 quilos por dia de badejo, por exemplo, para atingir 2 gramas diários de ômega 3 que são recomendados. E agora, o que eu faço? Todo mundo aqui come peixe todo dia? Quantas vezes por semana a gente come peixe? Não é só no peixe que a gente tem ômega 3, tá, gente? Tem fontes vegetais também, chia, linhaça, enfim. Mas eu nem vou falar desses alimentos porque eles precisam de uma transformação dentro do nosso organismo para a gente poder absorver melhor esse ômega 3. Então, estou falando dos produtos de origem animal, e quando a gente pensa nos produtos de origem animal, a gente pensa principalmente no peixe. E trago mais uma informação para vocês aqui para vender mais ainda o meu peixe. Qual é o meu objetivo aqui? Tá sendo, eu quero que vocês se convençam, né? Quero inspirá-los, eu nem convencê-los, inspirá-los de que o nosso ômega 3 Oceano é um produtaço que deve fazer parte da rotina de vocês, né? Não para todos, mas se você de repente sofre com alguma dessas questões, triglicérides alto, colesterol alto, já teve algum distúrbio cardíaco, obesidade, não pode não consumir ômega 3, tá? Seja através de alimento ou de suplemento. Aí você fala para mim, Grazi, mas eu como salmão. Então eu vou te dar mais uma informação importante aqui. A maioria do salmão que a gente consome, eles são salmão de cativeiro, não são salmão selvagens, não é? Selvagem é aquele salmão do mar. Uma vez eu fui para o Chile,
E aí eu lembro até hoje, nunca me esqueço dessa cena, um monte de gaiola na beira do mar, cheio de salmão. Então, assim, eles são criados como um bichinho de estimação, com ração, né? Eles não comem algas no fundo do mar gelado, como a gente sabe que é importante, né? Quanto mais gelada a água, mais gordura esse peixe tem, mais ômega 3 ele produz. Não, ele come ração. Então, provavelmente, a quantidade de ômega 3 que ele tem ali também é menor. Então, você sabia disso? Vocês sabiam disso? Né? Vamos dar mais algumas informações. E aí, tá bom, então eu tô te dando toda essa abordagem, né, de conhecimento, um pouquinho mais técnico, e aí você fala assim, Grazi, legal, achei bem bacana, eu acho que eu quero conhecer esse produto, acho que eu quero saber um pouquinho mais do ômega 3 do Oceano da Aloha, acho que eu fiquei com vontade de experimentar. Mas tem tantos, né, ômega 3 no mercado de diversas marcas, nossa, é tanta marca, tem um que custa R$50 e o da Aloha de repente custa tão mais, eu não sei, como é que eu faço para escolher um suplemento desse, já que tem tantos no mercado? Aí você vai falar para a pessoa assim, olha, fica muito atenta a duas palavrinhas, que você não precisa nem se atentar ao que é, que chama EPA e DHA. EPA o quê? Lembra disso, ó, EPA, como assim EPA? EPA o quê? Né? São dois tipos de gordura, pessoal, que tem que estar, quando você compra um ômega 3, mais importante do que você ver preço, você tem que ver a concentração dessas duas palavrinhas aí, porque senão você pode estar comprando gato por lebre, né? Um ômega 3 que tem baixa concentração dessas duas gorduras, não funciona, não vai te dar resultado. Então, por exemplo, esses dias eu recebi um resultado fantástico de um vídeo da Vivi, lá no dia do nosso evento aqui em Campinas, né, que a gente fez com o nosso querido Carlos Wieser, e ela me contando a redução de triglicérides que o marido teve, né, a parte dela também de pós-menopausa, a questão da libido, enfim, o quanto que o ômega da Aloha deu resultados para ela. Por que dá resultado? Porque tem uma concentração mega alta de EPDH. Aí você vai lá e compra um produto mais baratinho e você fala, nossa, mas isso aqui não funciona. Vou lá, faço o exame de colesterol e triglicérides no cardiologista. Ele pede para eu usar ômega 3 e melhorar minha dieta. Aí eu faço isso. Dali 2, 3 meses eu vou lá e repito o exame e tá tudo igual. Aí você fala, nossa, mas tô tendo tanto trabalho e parece que não tá adiantando nada. Porque às vezes tá usando o produto errado, tá? Então fica atento a isso. Aqui, gente, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu quero já voltar para a parte aí das vendas, mas eu vou fazer um parênteses aqui que me chegou essa pergunta através da Nicole, não sei se a Nicole está aqui online com a gente, mas a Nicole também, que é diamante, enfim, me trouxe essa pergunta, falou assim, Grazi, eu ouvi dizer que tem ômega 3, que é essa sigla aí, EE, que é etilester. E eu ouvi dizer que tem ômega 3, que é TG, que é triglicérides. Que é isso quer dizer? Tipo, eu não entendi nada. Mas o que isso quer dizer? Então, vocês podem ver, às vezes, algumas jogadas de marketing com relação a isso. O nosso ômega 3 é na forma de triglicerídeo. O nosso ômega 3 é etilester. Não se atentem a isso. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Se vocês forem questionados em algum momento com relação a isso, se isso entrar como uma objeção de vendas, enfim... Isso nada mais é, gente, do que a forma que o ômega 3 é concentrado. Todo ômega 3, quando ele é extraído do peixe, ele tem uma única concentração, que é 18,12 de concentração. Pra vocês terem uma ideia, o da Aloha tá em 20,40, ele tá super concentrado. Só que todo ômega, quando sai do peixinho, ele sai nessa concentraçãozinha, normal para todos os produtos. Aí a indústria vai fazer o quê? Ela vai purificar esse produto, eliminar pental pesado, não todos, né? Mas em produtos que passam por uma transformação molecular, que tem laudo dizendo que realmente é isento de metal pesado e tudo mais, ele tem que passar por essas etapas, né? E aí ele vai sendo concentrado. Então, a primeira concentração que a gente faz desse produto transforma o produto nesse etilester. Ele pode parar por aqui ou ele pode continuar essa transformação até que ele vire novamente um triglicérides. E o que as empresas falam? Que normalmente nessa forma ele é um produto que você absorve melhor, já que é a forma de gordura que o nosso organismo normalmente está acostumado a absorver, tá? Para vocês entenderem, o nosso produto, o nosso Oceano Aloha, ele não é triglicerídeo, ele é etilester. Aí você vai falar assim para mim, Grazi, mas por que a gente parou aqui, já que eu já ouvi algumas empresas dizendo que essa outra forma é melhor, que ela é melhor absorvida?
ela é mais concentrada e tudo mais. Aí eu quero que vocês leiam esse quadradinho que tá meio embaçadinho, mas vou ler para vocês. Quando consumido junto com as refeições que contém gordura, por exemplo, no almoço ou numa janta, que tem ali um azeite, alguma gordura, os dois, seja em qualquer forma química, apresentam absorção semelhante, tá? O que é isso aqui? Conhecimento. Muito técnico para vocês, eu sei, mas estou passando um conhecimento que é importante de vocês, pelo menos assim, quando a pessoa falar, vocês vão falar assim, eu já ouvi a Grazi falando disso. Eu vou me informar melhor, eu acho que realmente pode ser que tenha uma diferença. E aí vocês vão entender e falar para as pessoas assim, olha, fique tranquilo, porque na Aloha, tudo que a gente faz em termos de produtos de nutrição tem base científica por detrás, viu? Pode ficar tranquilo. De tudo isso que eu falei, a única coisa que eu gostaria que vocês saíssem de informação principal é isso que eu acabei de falar. Olha, todos os produtos são formulados com base científica. Olha aqui, ó, trouxe um monte de estudo para vocês. A nossa nutricionista, ela tá o tempo todo em congresso, ela tá se atualizando, né? A gente tem uma equipe que se atualiza, que fica de olho no mercado. Então, fica tranquilo. E aí, o que você precisar, se precisar de mais algum material, alguma coisa, a gente tem um atendimento que nos dá esse suporte, né? E quando ele não consegue, de repente, porque é alguma coisa muito técnica, ele encaminha para a nossa nutricionista. É isso que vocês têm que saber. Porque isso passa o quê? Credibilidade para o seu cliente. Né? As pessoas, lembra que eu falei lá? As pessoas estão buscando por mais saúde, estão buscando por produtos com menos aditivos, e quando você passa essa chancela de que há um profissional por detrás, de que isso não é da sua cabeça, ou enfim, não é você que está dizendo, é importante, tá? Então, assim, o resumo desse conhecimento sobre o ômega que eu trouxe para vocês aqui é isso, tá bom? E aí aqui embaixo, ó, de novo falando, né? Que todos esses estudos estão dizendo que seja uma forma de ômega 3, que é a nossa, que é essa aí do éster, ou a outra, né, todos eles, quando tomado com refeição, porque precisa de gordura para que ele tenha uma absorção melhor, não houve diferença entre uma forma ou outra química. Então, quando vocês verem, de repente, um concorrente falando disso, o meu é melhor porque o meu é triglicerídeo. Não, tem base científica dizendo que não tem uma diferença significativa. Beleza? Esse foi o parênteses mais técnico que eu fiz agora, para voltar. Aqui tem mais um Você Sabia, mas aí eu já vendi o meu peixe. Espero tê-los influenciado para que vocês fiquem, no mínimo, tentados a experimentar, ainda quem não experimentou o nosso oceano, ômega 3, né? E se não for agora, eu tenho certeza que eu plantei uma sementinha, uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, de que em algum momento vocês vão querer experimentar e usar e ver os benefícios no organismo de vocês. Beleza? Assim espero. Agora, para eu falar um pouquinho mais sobre essa parte de habilidade e ação, já que eu entrei com toda essa parte de conhecimento, e entrei com a parte de conhecimento técnico, né? Não deu tempo de eu trazer parte de conhecimento de mercado, de concorrência, a gente pode fazer isso depois num outro web, mas hoje eu trouxe o conhecimento técnico, lembrando que esse conhecimento ele pode ser mais amplo. E aí, para trazer a parte de habilidade, né, dessa questão da empatia, de como que faz uma abordagem, como trabalha essa pergunta mais investigativa, essa escuta ativa com o cliente, como que parte para ação, o nosso queridíssimo duplo diamante vai fazer uma participaçãozinha aqui agora comigo. Alan, você tá por aí? Alan? Tá Tô aqui. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Pessoal, todo mundo ouvindo o Alan? Coloca um aqui pra gente no chat. Alan? Muito bem, muito bem. Todo mundo me ouve bem? Beleza. Então, conta pra gente, meu amigo, falando especificamente do colágeno, né? Deu uma parte aí de conhecimento, o pessoal tá te ouvindo, ó. Deu uma parte aí de conhecimento com relação ao colágeno, mas me fala como é que você utiliza essas habilidades aí de vendas e essa questão da prática, na ação mesmo, com relação, por exemplo, ao nosso colágeno. Perfeito, deixa eu aparecer aqui com a minha imagem. Olá, galera, boa noite, tudo bem? Todo mundo me vê? Todo mundo me ouve? Sim. Muito bem, gente, olha só que bacana. Obrigado, Grazi, por ter me convidado e obrigado pela que você passou aí, que eu realmente cada vez mais fico mais empoderado de conhecimentos. Mas eu vejo que às vezes é muito difícil para algumas pessoas, às vezes até para mim mesmo, decorar todas essas partes técnicas, né? Todas essas questões técnicas, né? E falar com tanta propriedade quanto você passa. Mas é bom a gente, aos poucos, agregando conhecimento. Mas, uma das coisas que, para mim,
que funciona muito para eu poder vender qualquer produto da Aloha é o consumo diário dos produtos para poder ter um testemunho do produto. Eu não consigo vender algo que eu não conheça, que eu não goste ou que eu não tenha pelo menos experimentado, né? E eu sempre conto para todas as pessoas quando eu faço uma apresentação de negócio, ou eu estou na casa de alguém para demonstrar algum produto, eu sempre tenho a minha esposa como um exemplo vivo do poder maravilhoso desse produto chamado colágeno hidrolisado com sabor de limão da Aloha, né? A minha esposa, a maioria do pessoal já sabe que ela tem artrose, né? Ela já operou o joelho direito e ela estava acamada porque ela deveria operar o joelho esquerdo, não estava tendo condições nem de pôr o pé no chão, ela estava acamada há quase um mês, quando a maravilhosa Grazi, junto com a Aloha, desenvolveram o colágeno hidrolisado Aloha. E de imediato nós compramos esse colágeno e a Simone começou a tomar esse colágeno. E ao tomar o colágeno, primeiro pote, segundo pote, quando finalizou o segundo pote, já partindo para o terceiro, isso foi em 2017, né, para janeiro de 2018, até hoje, até a data de hoje, a minha esposa toma todos os dias o colágeno, começou a usar salto e não sente mais as dores que ela sentia antes, né? Tudo por causa do colágeno. Então, ela não pode ficar mais sem o colágeno na vida dela. Então, esse é um testemunho tão bom, porque quantas pessoas, hoje em dia, são sedentárias ou têm problemas de reumatismo, artrose, dores, né? E a gente, quando vai na casa de alguém, sempre tem alguém com algum problema nesse sentido. Pronto, eu só uso o exemplo vivo da minha esposa para poder vender o colágeno. E assim a gente tem outras experiências. Não vou falar outras porque hoje nós estamos específicos sobre nutrição, né? Então, Alan, e você percebe, o pessoal, eu tô aqui ainda, meu treinamento não acabou, viu? Por isso que eu não falei tchau para vocês. Vocês vão ter que me escutar mais uns 10 minutinhos ainda, tá? Alan, e você percebe isso como uma habilidade, por exemplo, essa habilidade que você está usando, de repente, é essa questão da autenticidade, da experiência, né? De como eu falo sempre, sermos os garotos propagandas. Você percebe uma diferença quando você aborda, de repente, uma pessoa para introduzir, seja um negócio, às vezes você não quer fazer a revenda de produto, mas você quer pensar no negócio, na rede, mas você acha que essa é uma abertura, é um caminho de abertura para você conseguir abordar as pessoas por uma outra, vamos dizer, uma cartinha na manga e que você acha que abre espaço? Boa pergunta, inclusive eu anotei algumas coisas que você falou, e olha só, eu já estou há alguns anos nesse mercado, e eu falava muito de negócio, e tem muita gente hoje que está cansado de ouvir falar sobre o mercado multinível, marketing de relacionamento. Quando você cria uma identidade com o produto, e aí você falou de usar empatia, de procurar saber o que o outro precisa, e você se coloca no lugar dele, olha que maravilha. A minha esposa sentia tantas dores, que eu, por não ter sentido a dor, mas eu sentia as dores por ela, quando eu falo com alguém que tem essas mesmas dores, eu sou empático. Eu falo, eu tenho um produto que vai resolver o seu problema. Quando você fala para a pessoa que eu tenho algo que ela precisa, não é um luxo, mas ela precisa usar aquele produto, o plano, o negócio, a venda é como se fosse correr na maionese, né? Deslancha numa boa. Tá legal. Né? Muito bom. E só para concluir, aí você falou de uma palavra aqui que você comentou sobre influenciar. Como que eu vou influenciar alguém se eu não sei e não conheço e não experimentei algo, né? Então, pois é. Essa é a minha técnica. Maravilha, muitíssimo obrigada por participar, por me dar aí eu sempre aprendo muito com vocês. Eu adoro compartilhar, adoro estar com vocês presencialmente, seja por aqui. Eu acho que a gente faz uma troca, né, Alan? Do mesmo jeito que você falou, Grazi, talvez eu não fale um dia com as mesmas propriedades que você fala de nutrição,
Então, e eu também, talvez um dia não fale igual vocês falam de marketing multinível com tanta facilidade, que às vezes eu ouço e falo, uau, né? Mas cada vez, eu falo que a repetição é muito amiga do aprendizado, né, Alan? Então, quando a gente repete, fala, ouve, estuda, chega uma hora que alguma coisa entra, né? E entra o que você precisa como habilidade para fazer essa abordagem, né? E aí você vai descobrindo também as suas estratégias e caminhos. Eu acho que é bem isso. Então, valeu, meu amigo. Vou seguir aqui em frente para eu daqui a pouco finalizar e deixar você com a nossa queridíssima Suelen aí, que tem muito mais coisa noite afora. E aí eu também não quero comer o espaço de vocês. Obrigada, meu amigo. Imagina, obrigado você. Pessoal, vamos lá em frente. Então, ó, só para a gente finalizar, eu quero abrir um espaço, de dúvidas para vocês. Algumas diquinhas de vocês. Então, assim, fizemos aqui, usamos as habilidades, o conhecimento dos produtos, e aí, de repente, cheguei no objetivo, que de repente era uma venda desse produto, né? Algumas dicas para vocês. Então, vendi, vou passar para outro. Não, então assim, faça o acompanhamento, né? Você vendeu esses produtos para o cliente agora, né? Pergunta como ele está se sentindo, quais são os resultados, quais foram os benefícios, ou se ele teve alguma coisa, de repente, de efeito colateral. Não fica só também em cima, lógico que a gente sempre é importante focar no positivo, mas, assim, se ele não fala nada de efeito colateral, de alguma coisa, algum feedback que não foi tão positivo assim, não é você que vai abordar isso, mas escute o cliente, faça esse acompanhamento, esse follow-up, né, que a Tati gosta muito de dizer com seus clientes, né? Seja versátil na comunicação. Então, como eu falei lá, uma coisa é você abordar a Dona Maria e o seu João, outra coisa é você abordar o médico e o nutricionista, né? Como que você vai escolher essa comunicação? Perceba qual comunicação você vai usar com cada público. E tudo isso é aquilo que eu falei lá atrás, planejamento, preparação. Você tem que estar preparado. Então, hoje, com rede social, gente, você encontra as pessoas onde for. Você já consegue ter uma ideia do perfil dessa pessoa, né? Então, eu vou fazer um roteiro de clínicas, de academias, onde é que eu vou? Né? E aí você estuda um pouquinho, dá uma olhada antes de repente ir lá e bater na porta. Né? Atenção com promessas. Então, prazo de entrega que você não pode cumprir, resultado que você não pode cumprir, promessa de cura, né? Então, esse produto, o própolis verde é uma maravilha, no Japão ele cura câncer, vai curar seu câncer. Não, gente, não faça isso. Seja autêntico, né? Seja responsável com a pessoa que tá ali. Lembra da empatia? O que a gente não quer que façam com a gente não vai fazer com o outro, porque isso aí vai ter perna curta, né? Uma hora você pode até fazer uma venda, você pode até dar certo por um período, mas depois alguma coisa ali na frente vai estrepar, né? Fique atento às oportunidades de agregar mais produtos, né? Então, por exemplo, às vezes ali você conversando com a pessoa, isso eu falo muito pela questão não só de conversas, de bate-papo, como na época de consultório, de atendimentos, às vezes você não vai trabalhar um produto em específico, às vezes um casamento de alguns produtos, eles geram uma sinergia maior, inclusive em termos de resultado. Né? Então, tudo depende. A pessoa está com mais condição de investir, ou ela ainda está um pouquinho desconfiada porque ela não conhece os produtos, ou ela já é uma cliente que conhece, que gosta, que ouviu falar de Aloha, de olhos fechados ela quer consumir. Que momento está esse seu cliente? Né? Então, lembra que eu falei? Não sai metralhando tudo de uma vez para o cliente. Você tem que escutar, tem que sentir, tem que ouvir, tem que entender, acolher e saber qual cartinha que você vai usar naquele momento. E aí as críticas também, por exemplo, eu falei um pouquinho de objeção para vocês, as críticas devem ser super bem-vindas, gente. Olha, a gente recebe no atendimento, quando eu falo de nutrição, por exemplo, a gente recebe crítica, que eu, Graziella, não falo nem que são críticas, né? São pontos a serem melhorados. Eu acho que tudo na vida, em todas as áreas da nossa vida, são assim, a gente recebe um feedback, que às vezes não é um feedback tão positivo, mas em cima daquele feedback, se você focar na solução, né, você tiver uma escutativa dessa crítica e você buscar, de repente, uma solução, ser um pouco mais assertivo, enfim, você pode melhorar ainda mais o que já tá bom, né? Então, aquela história, o que era bom pode ficar melhor, sempre pode ficar melhor, né? E eu adoro essa frase aqui, que também tá disponibilizado no material que a Tati colocou aqui para mim, né? Que é: todos nós sabemos que existem clientes difíceis, mas lembre-se, clientes difíceis são melhores do que clientes inexistentes, né? Então, não tem jeito, gente, isso é em toda a área, a gente não tem como fugir disso. O seu mindset que deve estar focado, a sua mentalidade que deve estar focado, ao invés de você pegar
isso e utilizar como uma derrota, é tão difícil isso, mas esses produtos, eu não sei nada, a Grazi fala tudo, é tão difícil, eu não consigo entender, não sei se eu vou conseguir. Não, você foca assim, eu vou atrás do conhecimento, eu vou lá bater na porta da Loha e querer saber um pouco mais disso, eu vou atrás, eu vou focar na solução, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Olha, então eu falei para vocês que hoje ia ser um treinamento um pouquinho diferente aí de produtos. Agora eu tenho basicamente 5 minutos, porque às 9 a gente vai começar uma nova apresentação. Eu acho que quem vem na sequência é o nosso querido Alan e depois a Suelen. Então, eu vou, assim, uma coisa que sempre me pedem, né, pessoal? O nosso atendimento é o canal oficial de comunicação. Às vezes eu recebo dúvida no direct do Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E eu sempre direciono, não é que eu não queira responder, pessoal, é que você imagina, se todo mundo começar, e eu recebo às vezes uma demanda grande de dúvidas de vocês, e todo mundo começar a me mandar através desses canais pessoais, eu não vou dar conta de responder, e às vezes eu não vou responder, vocês vão falar, nossa, uma Grazi é mal educada, né? Então, por isso que o atendimento, ele uma central ali, oficial de comunicação, até porque ali também vai ficando registrada essas dúvidas de vocês, e a gente vai criando um banco de informações, tá? Mas agora aqui no web, para vocês que estão aqui, que são quase 9 horas da noite, né, que trabalharam o dia inteiro e ainda estão disponíveis a me ouvir, então eu vou dar esse momento para vocês colocarem algumas dúvidas. Vamos ver até que momento aqui, até quanto tempo, quantas dúvidas eu consigo responder. Então, chat aberto para dúvidas, pessoal. Consegui ver 2 que eu vou responder aqui para vocês, que é: Luciano, antes ou depois da refeição? Eu costumo indicar antes da refeição, não tem problema de tomar depois, mas antes você acaba, a refeição acaba mascarando um pouco mais, às vezes um sintoma de você ficar lembrando depois, arrotando esse produto, um gostinho de peixe, por mais que o nosso seja desodorizado, né? Então eu sempre indico antes da refeição. Mas se você não tiver nenhum sintoma que te impeça de tomar depois, logo em seguida, não tiver nenhum sintoma de desconforto, também não tem problema, mas a indicação clássica nossa é antes da refeição. Me perguntaram, colágeno é a base de quê? Colágeno é uma proteína encontrada só em alimentos de origem animal, e normalmente o mais comum é que seja derivado do boi, mas também tem alguns colágenos derivados de frango e de porco, colágeno suíno, tá? Mas o mais comum é que ele seja derivado do boi. Depois, um outro momento, eu falo, de repente, posso explicar para vocês como é que é feito esse método de extração. Mas não existe colágeno de origem vegetal, tá, gente? Às vezes o pessoal me pergunta isso, mas me falaram que tem um colágeno vegetal, que é uma gelatina que chama agar-agar. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso não é colágeno, tá? Agar-agar é um tipo de fibra, não é colágeno. Colágeno sempre de origem animal. Deixa eu ver o chat aqui. Ômega 3 pode ser consumido no almoço, já falei sim. Tanto no almoço quanto no jantar, ou quanto no almoço e jantar. Pessoal, deixa eu só ir descendo aqui, que senão as coisas vão... Peraí, vamos ver. Li sobre o silício, que ajuda na eficiência do colágeno. Matheus, eu não vou falar sobre esse produto, como a gente não tem silício na nossa linha, então eu vou me ater mais às dúvidas com relação aos nossos produtos atuais, tudo bem? Depois manda essa dúvida lá para o nosso atendimento, que eu te respondo com todo prazer. Tenho queixas do colágeno prender o intestino. Thelma, na verdade, quando a alimentação ela é muito hiperproteica, muito rica em proteína, por exemplo, quando você começa, igual, vamos fazer um exemplo assim, você começou a comer muita carne, né, e de repente pouca fibra, pouca salada, enfim, pode ser que prenda o intestino mesmo. Lembrando que o colágeno é uma proteína, se o consumo de proteína na alimentação dessa pessoa estiver muito alto, é colágeno, é muita carne, é pouca fibra, é pouca fruta, é pouca folha, ele pode prender o intestino sim, ainda mais se ela não beber água. Então, não é que o colágeno em si prenda o intestino, é o conjunto de coisas. Então, num caso desse, orienta a pessoa a beber mais água, orienta a pessoa a colocar mais salada na alimentação, observar como está o consumo dessas outras proteínas, né? Porque daí não é para isso acontecer, tá bom? Você toma colágeno Aloha na sua gestação? Tomo sim. Por quê? Aliás, tomo mesmo, porque na gestação está tudo crescendo, os tecidos estão crescendo, né? A pele da barriga está esticando, então, para a gente aí fugir um pouquinho das estrias é importante. Por que eu tomo o da Aloha tranquila? Porque tem muitos colágenos no mercado, Cris, que tem adoçante
e corante artificial. Daí esse é contraindicado para grávida. A grávida não pode usar alguns, por exemplo, sucralose para grávida não é muito indicado, apesar de ter muitos estudos dizendo que é seguro. Eu, Graziela, como nutricionista, não gosto de indicar. Gosto de indicar adoçantes mais naturais, stevia, eritritol, xilitol e corante também artificial para mim na gestação. Tem muitos estudos falando sobre a questão de ser alergênico, enfim, até para o feto, então eu mesma não gosto de indicar e de usar. No nosso caso, como não tem essas substâncias, então eu utilizo. Quem faz tratamento